Oi, o meu nome é Maísa e hoje eu vim comentar com vocês como foram as minhas últimas leituras. O mês de maio encerrou, muitas leituras incríveis e por conta disso resolvi dividir esse vídeo em dois. Então hoje eu devo comentar entre 6 e 7 livros, na quinta-feira eu volto com mais 6 livros para a gente encerrar as leituras do mês de maio. Lembrando sempre que você pode me acompanhar nas outras redes sociais, porque eu estou sempre postando as resenhas, a lista de leitura lá no Instagram. Tô sempre falando dessas leituras também um pouquinho pelo TikTok. Tô começando aí uma série nova por lá, então fiquem atentos. Para se inscrever nas redes, as informações ficam aqui. E aproveito para pedir a gentileza para se inscrever, curtir, fazer comentários, ativar o sininho e bora falar de livros. Leitura coletiva do Fantasticai, lemos Belladonna, o primeiro livro da trilogia, o segundo já está disponível, o terceiro parece que está em pré-venda lá fora. Então aqui a gente tem uma fantasia com uma pegada assim de época em que a morte vai se encantar por uma menina que não morre, por algum motivo ele não consegue ceifar a vida dela. E ele vai encontrar com a Signa logo quando ela é um bebê, durante uma festa. Ele vai levar todo mundo que tá ali naquela festa, mas ele não vai conseguir tocá-la. E ele vai acompanhando, então, a vida da Signa de tal forma que ele está sempre presente, as pessoas ao redor delas estão sempre morrendo, e ela acaba desenvolvendo um ódio muito grande pela morte, porque ela vai perdendo as pessoas ao longo do tempo, até que ela é levada para uma família. A prima dela está à beira da morte e ela percebe que a prima está sendo envenenada por Belladonna. E aí ela vai tentar descobrir, né, quem é que tá fazendo isso, o que que há por trás da morte da mãe da prima dela e o que que acontece naquela casa cheia de mistérios. Eu estava com altas expectativas, vi muita gente elogiando, essa pegada assim da morte é interessante, mas no final das contas fiquei um pouco decepcionada. Talvez porque eu peguei o plot da morte muito rápido. E talvez as pistas sobre o assassino também sejam fáceis de acompanhar. E no final das contas, eu achei que as discussões sobre o que é ser a morte, né, esse ceifador, como que ele leva vidas, como ele carrega essas almas, às vezes ele atendia a pedidos da Signa que não faziam muito sentido. Então achei um relacionamento assim que não me cativou muito. A própria Signa, ela já é uma mulher de 20 anos, eu sei que ela teve uma vida muito ruim, mas ela demora bastante a amadurecer, mesmo com 20 anos. Se ela tivesse 16, tudo bem, mas 20 anos já deu ali para ter, né, uma noção do que tá ao redor dela. Então achei ela muito imatura, achei que ela tomou decisões muito precipitadas e essa morte aqui não me convenceu tanto. Não sei se eu pretendo seguir lendo a trilogia, o grupo ainda tá pensando ali se vai dar sequência ou não. Purpúria já está disponível, como eu mencionei, né? Foi lançado recentemente, mas fica aí. Acabei dando 3,5 para Belladonna. Agora a capa é linda, disso não há dúvida. Ilhas dos Deuses é uma fantasia jovem lançada pela Rocco, de uma autora que eu gosto muito, que é a Amy Kaufman. Eu já li outros 2 livros da autora, um deles uma trilogia de ficção científica que ela escreveu com o Jay Kristoff, e um livro que também é de uma trilogia lançada pelo Morro Branco, mas que por enquanto só temos o primeiro livro. Então eu gosto, conheço a escrita dela e tava com altas expectativas, como sempre. Achei o livro mais lento do que eu imaginava. A gente tem uma grande aventura no mar, então aqui nessa mitologia o mundo era habitado por deuses. Em algum momento eles acabaram entrando numa guerra, e para que os seres humanos não fossem atingidos por essa guerra, uma das deusas toma a decisão de colocar todos eles ali num sono mágico, e ela vai ficar velando por eles. No mapa a gente já vai ver que existem várias cidades ali portuárias, e cada uma dessas cidades ela está envolvida com um desses deuses. E para que os deuses permaneçam no sono, a cidade que é responsável, né, o reino que é responsável por esse deus, tende a fazer um sacrifício, que é mandar um descendente da linha real até uma ilha. Ele tem que fazer um sacrifício ali, e aí ele vai dar forças para a deusa que está velando o sono de todos os outros. Então acontece que o nosso príncipe, ele tá preocupado com festas, com roupas, ele é um feiticeiro muito forte,
mas ele realmente está postergando o seu sacrifício até que chega o momento que ele decide que precisa ir lá fazer esse sacrifício. Então ele vai montar uma grande frota com os amigos, e é uma frota que na verdade é uma grande isca, porque pode ser que os outros deuses de alguma forma tentem impedir esse sacrifício, porque eles querem acordar. Então ele faz essa isca e ele vai embarcar no navio da Sally. A Sally de cara não vai com a cara do príncipe, ela também é uma feiticeira, mas ela ainda não desenvolveu as suas habilidades. E ela fica muito desconfiada daquele príncipe lindo de sorriso fácil que encanta todo mundo. Mas ele vai embarcar no navio dela e as coisas começam a complicar quando eles percebem que a frota, que é uma isca, ela vai ser atacada e vai ser completamente destruída. E aí eles entendem que a coisa é bem séria, o príncipe começa a ficar, né, bastante chateado porque ele viu que a irresponsabilidade dele acabou matando todos os amigos, toda aquela frota, porque ele já deveria ter feito esse sacrifício há muito tempo. E daí em diante uma grande aventura que a gente vai ter principalmente a Sally, o príncipe e um acadêmico. Os três vão se envolver em uma série de aventuras pelo mar, por terra, descobrindo quem tá tentando assassinar o príncipe, tentando descobrir como é que eles vão chegar nessas ilhas, porque é um conjunto de ilhas dos deuses e o caminho para essas ilhas são de conhecimento apenas da família real. Mas eles precisam de um navio potente para chegar lá e, enfim, uma confusão enorme. Foi divertido, foi interessante ver que a gente não teve Insta-Love, a Sally demora muito porque ela realmente não gosta nem um pouco do príncipe, ela fica desconfiada, ela acha que ele é um grande fanfarrão. E ela é muito focada, o pai dela ele tem uma grande frota de navios, então ela cresceu no navio e é ela que vai acabar ajudando bastante tanto o príncipe quanto o acadêmico, porque ela conhece muito do mar. Bom, ele termina com uma grande reviravolta, fiquei bastante curiosa e assim, estou com boas expectativas para os próximos lançamentos. Eu não sei se é uma trilogia, imagino que seja, mas nós já temos o primeiro livro então lançado. Para quem gosta de uma fantasia jovem, aventura em alto mar, o sistema de magia ainda pode ser bem aproveitado. A Sally ainda não entende, ela tem os sinais de ser uma feiticeira, mas ela ainda não demonstrou as habilidades. Ela acabou imaginando que ela vai ser uma exceção à regra. O príncipe Leander vai tentar ajudá-la a se tornar a feiticeira que ela pode ser, né? Porque ela tem essa magia, mas ela precisa aprender a controlar isso. Bom, de qualquer forma, primeiro livro lido, eu dei 4 estrelas para essa história e fica aí a recomendação. Agora, continuações. As Serpentes Prateadas é a continuação de Os Lobos Dourados, publicado pela Astral Cultural, e que vai trazer um sistema de magia muito, muito bacana, porque ele está atrelado a habilidades que derivariam da magia da Torre de Babel. Então existe uma sociedade cujas famílias são detentoras dessas habilidades. E no primeiro livro a gente vai conhecer o Severin, que é um filho mestiço, e por ser mestiço foi-lhe negada a entrada para a Sociedade de Babel. Então ele fica bastante revoltado com isso, ele quer provar que ele tem condições, que ele merece estar dentro da sociedade. Ele tem um grupo de amigos ali, os mais diversos, que tem também as suas próprias características. É um grupo bastante diversificado. E eles vão atrás, então, de artefatos mágicos, porque acumular esses artefatos, evidentemente, traria mais poder para eles. Bom, não dá para falar muito o que acontece no segundo livro, para não entregar o que acontece no primeiro, mas aqui a gente tem uma mudança de áreas. O primeiro livro acontece em Paris, aqui eles vão para a Rússia. E que delícia de história! No primeiro eu fiquei bastante perdida até entender esse sistema de magia, mas no segundo já estava acostumada, e eu sempre menciono, né, que essa é uma história que mistura muito Dan Brown com Harrison Ford, assim, eu fico vendo Indiana Jones correndo daquelas armadilhas, né, e algumas delas são muito parecidas com o que são descritas aqui. Então eles têm de descobrir segredos, decifrar enigmas, porque a vida deles pode correr risco. A gente tem muitos artefatos mágicos, muito diferentes entre si, e eles estão sempre em busca ali de um conhecimento. Nesse caso, eles estão buscando um artefato que pode acabar trazendo muitos poderes para eles. E o Severin tá assim, meio cego
por conta dos acontecimentos de Lobos Dourados, e ele quer muito esse poder, porque ele acredita que a partir do momento que ele tiver esse poder, ele vai proteger todos os seus amigos em primeiro lugar e vai realmente ser o ser mais poderoso ali. Então ele fica bem motivado assim por essa vingança e acaba não enxergando uma série de coisas óbvias e ele vai pagar por isso, né? No final ele vai ter uma grande surpresa. Mas as Serpentes Prateadas, então, a gente sai de Paris, vai para a Rússia, vai encontrar criaturas do gelo, mistérios assim seculares, uma delícia de aventura, uma fantasia jovem, mas assim, um jovem mais adulto, porque ele vai tocar alguns temas aí bem dolorosos. Mas fica a dica de As Serpentes Prateadas. Amanhecer da Feiticeira de Ossos é a conclusão da duologia que começou com o Luar da Feiticeira de Ossos. E aqui a gente também vai ter um sistema mágico, assim, que a gente já viu em outras histórias, em uma outra construção, porque a gente está falando de barqueiras, mas que é diferente. Não é uma mitologia que é muito bem aproveitada, talvez, ou talvez eu tenha lido pouco. O fato é que a gente tem aqui uma linhagem de mulheres que tem a obrigação de transportar as almas para o inferno ou para o paraíso, né? Na verdade, elas têm as suas próprias concepções aí do que seria o submundo e do que seria o paraíso. 2 deuses estariam esperando por essas almas para que eles pudessem, enfim, depois dessa passagem, né, receber ou as benesses de estar no paraíso, ou ali eles vão ter de pagar pelas coisas que eles fizeram. E essas barqueiras, para demonstrar o comprometimento delas, elas têm de matar o seu amor. Então há um ritual, assim que elas atingem uma determinada idade, elas têm que passar por um ritual, elas vão encontrar o seu amor e precisam matar esse amor. Bom, a Ailesse, que é a protagonista, ela vai passar por esse ritual e ela não vai conseguir matar o Bastian. Não porque ela vai se apaixonar por ele, mas é porque o Bastian tá ali com o propósito de matar a feiticeira, porque o pai dele foi morto por uma feiticeira de ossos. Claro que eu tô falando que acontece no primeiro livro, né? E a partir daí a gente tem uma série de reviravoltas envolvendo tanto a Ailesse, quanto a melhor amiga dela, Sabine, quanto todo o grupo de barqueiras, a mãe da Ailesse e o Bastian também. Ele tem outros 2 amigos cujo pai, porque eles são irmãos, foi morto por uma feiticeira de ossos. Então eles estão todos ali em busca de vingança. Uma confusão enorme vai acontecer, porque eles vão perder alguns artefatos, encontrar outros. Elas também têm um sistema de magia em que elas conseguem habilidades de animais que elas fazem sacrifício. A Sabine tem muita dificuldade porque ela acha um absurdo ter que matar um bicho para poder pegar a habilidade dele, então ela fica bastante relutante. A Sabine também é uma protagonista, eu vi muita gente elogiando muito, mas eu acho que ela se arrastou nos 2 livros, assim, com um sentimento de culpa, de inferioridade, porque ela achava que a melhor de todas era a Ailesse. Ela tinha que ir atrás da Ailesse, que a Ailesse tinha que cumprir o seu ritual, porque ela que lideraria as barqueiras. Nossa, eu acho ela bem difícil. E é isso, é uma busca por essa mitologia, por entender a verdade por trás dessa mitologia, da necessidade desse sacrifício, de pessoas que vão se tornando família, que vão se juntando em torno de um objetivo, de sacrifício sim, mas também de histórias de amor. De amor, não só amor romântico, mas amor pela família, pelo que está fazendo, ou até mesmo o amor pela própria pessoa, né? O que ela quer de fato pela vida e se ela precisa seguir uma determinação que veio antes mesmo dela nascer. Então recomendo, divertido. Eu acho só que faz falta um mapa. Eu sei que teve mapa como brinde de pré-venda, mas faz muita falta um mapa. E se você tiver curiosidade, eu encontrei andando pela internet. Eu gosto muito de caminhar pelo mapa quando eu tô lendo as histórias, não é que eles saiam ali. A gente tá falando de teoricamente, uma Paris medieval, mas é legal acompanhar para onde que eles estão indo, porque eles estão indo para o Castelo do Rei, eles estão indo para o mar, estão indo ali para algumas catacumbas, que podem fazer referência às catacumbas parisienses. Então eu gosto muito dessa coisa do mapa. Mas fora isso, foi uma aventura ótima, encerrada a duologia. Eu dei 4 estrelas para Amanhecer da Feiticeira de Ossos. Agora uma história
pesada. Agora a gente tá falando de suspense e mistério. Onde está a Daisy Mason, da Cara Hunter, publicado pela Trama, o primeiro livro de uma série. Acho que já tem mais 2 do mesmo detetive publicados. E eu acho que tá vindo mais histórias da Cara Hunter por aí. Mas se não me engano, não fazem parte da série do detetive Adam Fowler. Aqui nós temos o desaparecimento de uma garotinha. Os pais estão dando uma festa e depois da festa eles percebem que a Daisy desapareceu. E aí começa uma grande busca, né, uma grande movimentação, não só da polícia, mas como de todos os vizinhos, de todas as mídias sociais. E é interessante porque é tanto ódio, é tanta notícia falsa que circula pelo Twitter, porque a gente tem aqui muitas entradas, muitas conversas de Twitter. É assustador, né? Como é que as pessoas conseguem destilar ódio com uma facilidade assim incrível, porque elas entendem que não estão sendo vistas, então elas podem falar o que vier à cabeça. Eu gostei muito da escrita da autora, eu achei a história muito fluida, apesar de temas pesados, porque a gente está falando do desaparecimento de uma criança e todas as opções que envolvem o desaparecimento de uma menina. Então é bem importante alertar para gatilhos. Eu só tenho 2 senões assim. O primeiro que eu achei o Adam, que é o detetive, muito avoado. Ele, na verdade, não descobre muita coisa. Talvez por conta da própria tragédia pessoal que ele vivenciou, eu acho que ele tá muito afastado. Eu não vi efetivamente envolvido assim. Mas ele, né, toda a sua equipe tá ali pronta mesmo, envolvida, investigando, tentando entender o que aconteceu. Eu achei ele muito omisso. E eu achei que o final da investigação ficou muito solta, porque nós temos uma série de deduções que vão ser usadas como determinante, sabe? Tipo assim, parece que isso aconteceu, então foi isso que aconteceu. Eu não sei até que ponto essas descobertas teriam validade num tribunal. Bom, parece que eu não gostei nada da história, né? Mas eu gostei, dizem que as histórias dela são muito boas, realmente uma escrita fluida. Ela tem esse detalhe de acrescentar tweets, acho que se não me engano aqui tem até um podcast também, que isso dá mais fluidez pra história. Mas eu achei esses pontos assim um pouco, que mereciam um pouco mais de atenção. Mas eu quero continuar lendo outras histórias dela, dizem que os livros vão só melhorando, acima de tudo porque deve ter lançamento da autora por aqui no Brasil ainda esse ano. Então fica aí a dica de onde está Daisy Mason. Fiz a releitura de Quarta Asa lá no Fantasticai e como já tem um diário de leitura de Quarta Asa, eu nem vou me estender. Mas foi uma delícia fazer essa releitura porque, como eu já sabia o que está acontecendo no final, né? Porque o final ele é cheio de plots e eu estava muito curiosa para saber se alguns desses plots, se a gente tinha pistas ao longo da história e realmente a autora deixou muita coisa. Então foi muito bacana ver as pessoas teorizando, quando a gente já sabe para onde a história está caminhando. É interessante, né, ver assim a quantidade de ideias que vão levar para caminho nenhum. Então foi muito divertido fazer a releitura. De novo, 5 estrelas favoritado. Pode ser uma farofa, pode ser uma romantasia, mas aqui, apesar de ser romantasia, e a gente tem um romance que faz sentido, que não é um insta-love, que ele vem primeiro como química e ele demora muito. Na verdade, ele ainda está se desenvolvendo enquanto romance. A gente tem um casal que é formado ali por conta de química pura. Mas nós temos toda a mitologia dos dragões, das égides, da guerra entre esses reinos, das histórias que não são contadas. Então, isso tudo enriquece demais a história. Então, aí funciona para mim. E acho que por isso essa releitura funcionou tão bem. Agora é esperar Iron Flame. E o último livro que eu queria comentar é Reino das Bruxas, Poder Arcano, o 3º livro da trilogia Reino das Bruxas, da Kerri Maniscalco. Aqui a gente tem o encerramento de uma história que começou, assim, de certa forma, como uma bruxa que está em busca da vingança pelo assassinato da irmã dela. Ela está ali na Itália e por conta disso ela vai invocar um demônio e ela vai tentar descobrir quem é que matou a irmã dela, porque que a irmã dela estava envolvida com rituais. Ela encontra um diário assim, que tem muito cara de grimório, e a gente tem a busca dela. No 2º livro, a história ela vai aumentar bastante, assim,
em espaço. E no terceiro, então, a gente tem são muitas reviravoltas no terceiro, que fazem muito sentido em relação às coisas que acontecem no primeiro, que eu fiquei assim meio sem acreditar que estava acontecendo. E é um susto descobrir que, bom, não dá para contar o que, mas é um susto, foi um susto. Entender o que era essa história de verdade. Foi uma pena que a autora escreveu essa história durante a pandemia e talvez pressão de editor tenha feito ela correr demais, porque é uma série de pontas soltas, A começar pelo fato desse assassinato da irmã dela. Existia um motivo, que era a busca da noiva, ou na verdade que era a busca da esposa perdida de Soberba. Isso ficou completamente perdido. A gente até descobre o que aconteceu, assim, mas não há uma finalização para isso. A própria Vitória, que é a irmã da Emília, que é assassinada no primeiro livro, as histórias referentes a ela, elas tomam um outro viés, depois eles são atenuados. Nós temos a avó da Emília, que aparece como uma vozinha, né, preocupada ali com as netas, enchendo as netas de recomendação, e depois transforma numa outra coisa e depois simplesmente desaparece. Então, uma série de coisas assim que eu achei que ficaram muito soltas. O terceiro livro realmente é focado no Hot entre Emília e o Ira. Então nós temos algumas cenas assim, a meu ver, desnecessárias, porque o que a autora queria criar e o que ela nos leva a buscar, né, que é essa mitologia em relação aos demônios, o que está acontecendo, se tem uma guerra, quem são os traidores, isso fica de fato como segundo plano. Então, se essa é a característica de romantasia, o que eu posso dizer é que Reino das Bruxas realmente é uma grande romantasia, porque todos esses mistérios por trás do relacionamento dos dois ficam aí esquecidos, né? Foi uma pena. Eu dei 3,5 estrelas, ainda fui bem benevolente com a nota, mas porque a autora tinha uma ideia muito boa, muito boa. O terceiro livro, inclusive, ele estava caminhando para ser o melhor dos três, mas infelizmente ela acabou perdendo, deixando de lado esse potencial. Então 3,5 foi pelo potencial. E, bom, quem sabe ela resolva aí fazer alguns contos, porque aí sim fecharia todas as histórias que ela deixou abertas aqui em Poder Arcano. Bom, então essa é a primeira parte, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Também tem cupom de descontos, tanto para a Livraria Leitura, quanto para o site da loja da Editora Trama. Todas essas informações aqui embaixo. E bora conversar. Leu algum desses livros? Curtiu? Teve uma avaliação melhor do que a minha? Quais foram suas melhores leituras do mês de maio? Bora conversar um pouquinho, trocar figurinha. Muito obrigada se assistiu até agora. Lembrando que tem a parte 2 quinta-feira. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!